Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, 18º domingo do tempo comum. Repartir o pão, sinal da nova e eterna aliança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal, Igreja em Movimento, é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é Repartir o pão, sinal da nova e eterna aliança. Os pobres comerão até saciar-se e louvarão o Senhor. Do pão que o diabo amassou ao pão da vida. A multiplicação dos pães que lemos hoje talvez seja o episódio do Evangelho contado com maior unanimidade de pormenores pelos 4 evangelistas. Pormenores que não são só geográficos e históricos, mas também bíblicos, cristológicos e eclesiológicos. Aliás, essa narrativa está no conjunto de capítulos de Mateus que os estudiosos do texto bíblico o chamam de discurso eclesial, porque procura elucidar aspectos sociais e religiosos da convivência comunitária. Jesus reparte o pão. Essa seria uma missão fundamental da Igreja, como tão bem o mostrou uma das campanhas da Fraternidade do Brasil, que tinha como lema repartir o pão da Eucaristia, o pão da Palavra Divina, o pão da amizade, o pão da cultura, o pão do progresso, o pão do amor fraterno. Todos os bens, nós cristãos, devem multiplicar-se em benefício de todos. Cantamos em um dos hinos do ofertório. Deus espera que os bens de cada um se repartam no amor no dia a dia. Os 4 evangelistas contam a multiplicação. Ao saber da morte de João Batista, Jesus se retirou do território governado por Herodes e buscou refúgio na região semidesértica, a nordeste do lago de Genezaré. Segundo Lucas, ali perto ficava a vila de Betsaida. Jesus teria ficado com medo. Era bastante provável que depois de matar João, o perseguissem, a ele também, para eliminar por inteiro o foco de subversão. E a hora de Jesus ainda não havia chegado. João foi assassinado por Antipas, filho de Herodes o Grande, que fora rei quando Jesus nasceu. Também pode haver uma segunda razão para Jesus afastar-se do movimento. Depois do assassinato de João Batista, os discípulos do precursor, que não eram poucos, poderiam bandear-se para ele. Ora, apesar de penitentes, os discípulos de João tinham outra mentalidade. Faltava-lhes uma visão mais aberta e universal. Tendiam ao radicalismo legal. A missão de Jesus não convinha um combate entre os seus discípulos e os de João. João compreendera bem o perigo quando disse aos seus: é preciso que ele cresça e eu diminua, porque é ele que é o esposo. Mas até que ponto os discípulos de João eram capazes de compreender a missão secundária de seu mestre? Jesus atravessou de barca o lago, conhecido como a palma da mão por Pedro e André, João e Tiago, ter-se-ia servido de suas famílias.
o povo andou pela praia e contornou o lago. No versículo 19, fala-se em relva. Poderíamos estranhar, já que era zona desértica. Porém, era primavera, a deduzir da frase de João ao contar o mesmo episódio. Estava próximo à Páscoa. A multiplicação dos pães é contada pelos 4 evangelistas. De um lado, isso confirma quão fundo calou o milagre na memória dos apóstolos e do povo. De outro lado, a multiplicação se aproxima muito do grande milagre do maná, contado no Êxodo, e do milagre eucarístico acontecido na última ceia e tornado central da vida da igreja. A multiplicação dos pães há palavras, gestos e símbolos idênticos aos da última ceia, como tomar o pão, agradecer, partir o pão e dá-lo aos discípulos. Ser cristão se torna sinônimo de repartir o pão. Pão, símbolo do sustento da vida. O pão e a carne eram os alimentos mais comuns no Oriente Médio. Era o nosso feijão com arroz. Havia muitas espécies de pão, umas misturadas em lentilhas e legumes, outras de massa de trigo não afermentado, que duravam meses sem estragar. A maioria do povo comia pão de cevada. O pão de trigo era luxo. Os pães eram grandes, achatados e quase sempre com buraco ao centro, que permitia pendurá-los em varas. O profeta Ezequiel, para dizer que haveria uma grande, usa a expressão: quebrarei a vara do pão. Um dos templos mais antigos da Palestina, anterior à chegada dos hebreus, é dedicado ao Deus Pão e se localizava nas nascentes do Rio Jordão. Muito cedo na Sagrada Escritura, o pão passou a significar qualquer tipo de alimento e quase um sinônimo de vida, como aliás até hoje, porque são comuns expressões como ganhar o pão para dizer ganhar o sustento da vida. Encontramos na Bíblia inúmeras expressões que ligam o pão a situações concretas da vida. Quem sofre ou se sente abandonado, como o pão das lágrimas. Hoje diria, como o pão que o diabo amassou. Quem está contente, como o pão da alegria. O sábio, como o pão da prudência. O pecador, como o pão da maldade. O preguiçoso, como o pão da ociosidade. O adúltero, como o pão da sensualidade. O explorador dos pobres, como o pão de sangue. O sacerdote mau oferece no altar do sacrifício o pão da impureza. Há na Sagrada Escritura expressões lindas que mostram o pão como um elo de vida familiar e de amizade. Comer o pão com alguém é ser seu amigo íntimo. Referiu a esse sentido quando se queixou momentos antes de ter sido traído por Judas. Aquele que come o pão comigo se levanta contra mim, disse Jesus. A palavra companheiro significa aquele que come o pão comigo. Pão, símbolo da nova aliança. Ao escolher o pão como matéria do sacramento central do Novo Testamento, Jesus escolheu o alimento mais comum e encontradiço entre o povo, mas também o alimento mais rico de significados sociais e espirituais. Comer o pão com alguém significava
fazer com ele uma aliança. Daí a exclamação de um convidado a um banquete em uma parábola de Jesus: Feliz aquele que comer o pão de Deus, isto é, feliz aquele que participar da aliança, da intimidade com Deus. Assim podemos concluir esta nossa reflexão com o título Repartir o Pão, sinal da vida da nova e eterna aliança, uma vez que referimos-nos tanto ao banquete comunhão, quanto ao pão vivo descido do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Assisti, Senhor, os vossos fiéis, e cumulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram, se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos, em Cristo Senhor, imploramos a Deus Pai, rico em misericórdia, que tenha compaixão de seus fiéis e elevemos a Ele nossas preces, dizendo com toda a confiança: ouvi-nos, Senhor. Por todo o clero, diáconos, padres e bispos, para que vivam sua vocação de forma intensa e amorosa, cujos serviços na condução e santificação do povo sejam conduzidos pelo Espírito Santo, a fim de anunciar e testemunhar Jesus Cristo, vivo e presente em nosso meio. Nós os pedimos com toda a confiança. Ouvi-nos, Senhor. Pelos jovens, para que se deixem conduzir pelo amor de Jesus e que encontrem nele a força e a coragem para seguir suas vocações e trabalhar na construção do reino, nós os pedimos com toda a confiança. Ouvi-nos, Senhor. Pelas pastorais, movimentos e serviços de nossa arquidiocese, para que acolham aos irmãos com um sorriso evangelizador e com palavras de esperança, buscando o caminho do amor e da caridade, a exemplo do próprio Jesus, nós os pedimos com toda confiança. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Deus, clemente e compassivo, que velais com cuidado pelos seres humanos e conheceis aquilo que lhes falta. Preparai seus corações para sempre vos acolherem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecido pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novas reflexões sobre a liturgia do 19º domingo do tempo comum, no qual refletiremos sobre fé que não se explica. Tu és o Cristo verdadeiro, o Filho de Deus. Crês nisto? Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecermos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por vocês.